eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 8. Eliseu revela o plano do rei da Síria. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos servos: não, ó rei meu, senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para si cavalos, carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. É 6:15. E com carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, carro de fogo em redor de Eliseu. E como descera ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiai-vos-ei ao homem que buscai. E guiou a Samaria. Amém? Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Senhor, ela transforma nossas vidas. Quando nós cremos, Senhor Jesus, podemos aplicá-la, Senhor Deus, dentro da nossa situação. E por fé, Senhor, nós possamos romper as muralhas, podemos derrubar, Senhor, as portas de bronze, os ferrolhos, Senhor. Possamos, Senhor Jesus, passar por caminhos planos, Senhor, e confiar na tua boa mão, Senhor, sobre nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Segundo, Senhor, o entendimento, a capacidade que cada um tem e que precisa nesta noite, possamos sair daqui abençoados, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos numa campanha de cegueira, né? Estamos numa campanha de um homem que era cego de nascença, né? E tudo que os fariseus não queriam, os doutores da lei, era reconhecer aquele milagre. Por quê? Porque eles tinham, né? Por natureza, eles tinham aprendido que, né? O profeta o homem que viesse, ele era o único, né? Só Deus poderia abrir os olhos de um cego de nascença. Então, era uma forma deles não querer reconhecer, né? Lá, a lei de Israel diz que somente Deus pode abrir os olhos de um cego de nascença.
né? Não tem como, né? Porque, na verdade, tem que recriar todas as coisas. E só quem cria é Deus, né? Ninguém pode criar, só Deus pode criar. Então, na verdade, ele sabia que Jesus Cristo era o Cristo, era o enviado de Deus, era aqueles que eles esperavam. Mas, né, tudo que eles não queriam era que Jesus assumisse ali a sinagoga, que Jesus sentasse ali na cadeira, que está ali, né, esperando quando Jesus vier para eles, quando o Salvador vir para eles, há uma cadeira ali de Moisés, esperando ali para se sentar, e tudo que eles não queria é que aquela cadeira fosse ocupada naquele momento, né? Então, irmãos, nós vamos vendo, aleluia, que às vezes as coisas estão tão claras para nós, mas nós não queremos ver, né? Não queremos ver. Por isso que Jesus falou aquilo que o pastor Carlos já leu aqui, né? Que se eles estavam vendo, então era para eles. Então, eles eram cegos também. Mas, aleluia, né? Isso acontece conosco. Esse rei da Síria, aqui, ele queria destruir Samaria, queria entrar lá, destruir todas as coisas, e ele ficou furioso, porque Eliseu, o homem de Deus, ele vê, meu amado, ele vê lá na frente. Vocês se lembram? De primeiro comer ovo fazia mal. Aí quando, aleluia, o governo quis favorecer os fabricantes de ovo, comer ovo faz bem. E hoje tem gente que come 20 ovos por dia. Hoje, né, está em alta aí essa academia. Vai chegar uma hora, meu amigo, que a academia, sabe, vai matar. A academia vai dar mal nos ossos, a academia vai fazer mal, vai tirar a sua vida. Porque tudo é assim, tudo é um interesse, tudo é um interesse. Então, aquele governo ali não queria que o rei, né, que o Messias chegasse, porque eles deviam estar em Ibope. E esse rei da Síria aqui, ele foi mexer com quem não deveria mexer, porque aonde há oração, meu amado, aonde há clamor, aonde há pessoas que conhecem a Deus, Deus tudo pode fazer. E o rei da Síria ali fazia seus planos, falava com seus exércitos, né, com seus capitães, olha, nós vamos acampar em tal lugar. E o que acontecia? Acontecia que o Senhor revelava a Eliseu. Por que revelava? Porque com toda certeza Eliseu estava orando, Eliseu estava clamando pelo livramento, né? Eu não sei quantas pessoas orou para Deus dar um jeito aí na frente, mas eu sei que eu orei. Entendeu? Eu orei. Que às vezes a gente vai só na lei, né? É para a Sabesp vir, é para não sei quem vir, é para não sei quem vir. Mas Deus levanta quem quer e faz da maneira que quer. Entendeu? Então, irmãos, nós vamos vendo que tudo é na base da oração. E Eliseu não estava lá. E, de repente, o Senhor bateu a Eliseu. Vou te falar um negócio. O rei da Síria, né, ele projetou de estar lá em tal lugar. Avisa lá. Avisa o pessoal. Avisa o rei. Samaria para não ir lá. E a Bíblia diz que, com isso, o Senhor livrou a Síria, Samaria, não uma vez, nem duas vezes, várias vezes. E o rei aí começou a se indignar. Porque quando uma coisa não está dando certo, você logo quer arrumar uma solução. E ele quis arrumar alguém que fosse o culpado, que estivesse levando as mensagens. Mas, né, o homem falou com ele, não, rei, ninguém está levando a mensagem. É o profeta que vê, é o profeta que revela, é o profeta que fala. Aleluia. Sabe, irmãos, que Deus dá livramento. Quantas vezes, né, o Senhor, de uma forma ou de outra, o Senhor nos atrasa em alguma coisa, né? Como fez com que a Sueli não tivesse o dinheiro. Por quê? Porque o preço alto era para entregar em 2 horas. Comprando lá, né, Sueli? Porque seu pai foi comprar no mesmo lugar, entendeu? Não gastou R$600 de gasolina para ir lá. Deu, irmãos? Às vezes a gente quer as coisas tudo na mão, mas às vezes o Senhor quer que você levanta e você anda um pouquinho, né?
Então, nós temos que aprender, irmão. Ninguém faz nada de graça, né? Ninguém faz nada de graça. Mas a gente, às vezes, aleluia, né? Nós ficamos porque é bom as coisas virem tudo fácil. E não foi fácil, irmãos. Para Eliseu receber a revelação de Deus. Com toda certeza, ele estava em santificação com o Senhor e também ele estava orando. E o Senhor assim pôde revelar a ele. E quando, aleluia, o rei da Síria soube disso, ele ficou doido, quis saber aonde estava o profeta. Aí agora ele já não esqueceu de Samaria. Agora, né, o olhar dele era para o profeta. E ele vai aonde o profeta está. E quando, aleluia, o ajudante de Eliseu, né, Geazi, ele levanta bem cedo e ele olha lá fora. E quando ele olha, está ali o exército todinho, aleluia, da Síria, em volta, um exército, irmão, para pegar um homem, aleluia, né? Muitas vezes, aleluia, nós temos medo. Medo de quê, né? De que nós temos medo? Aleluia. Às vezes nós temos medo, aleluia, porque alguém fala assim, estão fazendo uma obra de macumbaria, sabe? Os profetas, aleluia, eles deveriam até ter vergonha de entregar isso no meio da igreja, para um povo de Deus. Por quê? Porque para o povo de Deus não vale encantamento. Virar para Ana e falar, Ana, estão fazendo macumba para você. Então, estou dizendo que o diabo é maior do que o Deus que a Ana serve? Entendeu? E eu tive uma experiência legal essa semana. Estava no dentista e ele contou, irmãos, que ele tem um sítio ali em Mariporã e ele conhecia lá, tinha um mercadinho e o homem pegou o sítio e ele deu para os filhos, arrendou para os filhos. E os filhos, né, estavam ali, trabalhavam e ele falou, só me dão 8 mil por mês. Então, era um mercadinho bom, né, para você tirar 8 mil limpo, você pagar aluguel e repor coisa e viver 2 do mercado. Mas o pai era macumbeiro. O pai era macumbeiro, o pai ia lá e botava macumba. Diz que toda semana, né, o doutor falou que toda semana colocava a macumba lá na porta do mercado. E os 2 meninos, eles são cristãos firme com o Senhor, firme. A importância é você ser firme. Você não ser vacilante. Aí passou. Aí ele falou que em agosto desse ano, o pai chegou lá e falou assim, olha, não quero mais vocês aqui não. O mercado é meu, estou pegando o mercado para mim e vocês se viram. Disse que os meninos saíram com a mão na frente ou atrás, o pastor falou. E aí um moço da frente ofereceu para ele, vocês não querem abrir o mercado aqui? 500 metros na frente. Aí acho que os meninos foram ali e abriram o mercado. E abriram o mercado e começou a trabalhar. E o pai deles botou um casal lá e pagava 8 mil para o casal, o que os meninos pagavam para ele, e o casal tomava conta do mercado para ele, né? Era dele. O que aconteceu? Aí o doutor falou que ele nunca viu a mão de Deus, o Senhor pelejar tão rápido. Disse que não deu um mês, aquele homem estava mancando o pé, o dono do mercado. O pessoal começou a roubar ele e o mercado foi caindo. Disse que passou, ele falou que o mês, antes de 2 meses, aquele senhor estava de cadeira de roda. E ele falou, né? Aí o senhor chamou os filhos de volta. Olha, vocês vêm, vocês pegam o mercado de novo. Os filhos falaram assim, não podemos, porque Deus falou, sai e não olha para trás. Nós não podemos voltar. E não voltou. Mas hoje o pai está em cima da cama e eles cuidam do pai. Pastor, o que você quer falar? Eu quero falar, meu amado, que contra a tua vida o inferno não prevalece. Se você é um cristão fiel. Sabe por que a macumba pega em você? O mal te pega, não é a macumba, o mal te pega, o diabo te persegue porque você crê, né? Se você crê, você vai ver a glória de Deus ou o obstáculo do diabo na tua frente. É aquilo que você crê. É aquilo que você crê. Porque o Senhor, Ele fala o quê? Que a palavra dEle é um escudo para todo aquele que nele crê. Então, aleluia, Eliseu creu que o Senhor era um escudo para ele, que ele não precisava temer.
E quando o moço temeu, o que ele fez? Ele orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço, para que o moço pudesse ver que maior, irmãos, é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Você tem que crer na palavra. A palavra diz que os anjos do Senhor estão ao teu redor. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra. Mas para isso você tem que estar o quê? Abrigado debaixo das asas do Altíssimo. Você tem que estar na casa de Deus. Tem que estar. E olha que lindo. Ele manda abrir os olhos do moço, mas ele pede o quê? Senhor, fere de cegueira esses homens. Fere de cegueira. E Deus feriu. Deus feriu de cegueira, os caras desceram, tudo doido. Ele pegou e guiou o povo lá para Samaria, né? Chegou em Samaria, o rei ficou feliz, agora vão destruir o exército. Ele falou, não, põe uma mesa, faz uma mesa, serve eles. Serve por quê? Porque, aleluia, né? Você vai matar aqueles que você pegar com a sua espada. Esse você prende, esse você mata. Mas esse aqui não. Isso aqui é mão de Deus. A mão de Deus, meu amado, quem trata é o Senhor. Então eu creio que quando aqueles homens começaram a comer, sabe, quando eles estavam satisfeitos ali, os olhos deles foram abrindo. E quando os olhos deles abriram, eles viram que eles estavam dentro de Samaria, mas havia um temor sobre eles, porque eles estavam cegos. Cego, meu amado. E agora eles estavam vendo, mais ou menos foi o que aconteceu com Paulo. Paulo ficou cego quando ele viu a glória de Deus. Aqueles homens viram a mão de Deus sobre eles. E eles tiveram o quê? Temor. Eles não iam levantar ali para guerrear em Samaria. Eles estavam desarmados agora. E eles voltaram, meu amado, aleluia, né, para o seu lugar. Aleluia. O que havia, amado, sobre Gease? Sobre Gease houve um pânico, um medo. O medo nos paralisa, sabe? O medo não deixa a gente ver as coisas boas de Deus. O medo só mostra as coisas ruins. Né? Gease falou, estamos cercados. Aleluia. Ele viu, aleluia, aquilo que os olhos dele mostravam. Mas, aleluia, aquele que anda com Deus, ele tem que ver o que a palavra fala com ele. Que Deus tem falado com você? Que Deus tem ministrado na tua vida? O que você tem ouvido de Deus e você tem guardado no teu coração? Que, meu amado? Nós temos que guardar aquilo que Deus falou. Vem a notícia da doença? Vou lutar agora. Por quê? Porque verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Aleluia! E você vai falar isso 1 vez, 10 vezes, você vai confessar essa palavra 500 vezes, você vai, aleluia, e não vai deixar o medo, o pânico tomar conta de você. Porque o medo, meu amado, te paralisa. O medo não deixa você ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Em Juízes 6 diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas. Prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Quer dizer, eles começaram a se guardar dos medianitas. Em vez de eles buscarem a Deus para ganhar do Senhor a vitória, eles começaram a se esconder. O medo, meu amado, nos leva a gente a se esconder. O medo, muita gente fala assim, não vou na igreja de noite, porque é de noite. Não vou na vigília, porque é 10 horas. Não vou não sei aonde, porque é não sei que hora. Sabe, não vou sair de casa a tal hora. Sabe, irmão, eu não tenho esse problema de medo, sabe? Porque o que tem que acontecer de dia, acontece de noite, acontece a qualquer hora. Tá? Acontece a qualquer hora. Eu não tenho esse medo, aleluia, disso ou daquilo, sabe? Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus.
Ou nós confiamos no Senhor, ou nós não confiamos. Eu não estou falando de vigiar. A Bíblia diz, orai e vigiai. E você vigia, aleluia. Mas você não tem que ter medo. Aleluia, o povo de Israel aqui começou a ter medo. E a gente vai ver que o problema deles, aleluia, por que eles tiveram medo? Porque o Senhor tinha dado uma ordem para eles. E eles esqueceram desta ordem. Olha o que o Senhor faz no 8. Então o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel. Ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos o oprimia, e o expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas, mas não me deste ouvido a minha voz. Qual foi o pecado deles? Eles deixaram de temer a Deus e estavam temendo os deuses estranhos. Tem muita gente assim, irmãos, que está amarrado. Você conversa com eles, minha vida, estou toda amarrada, porque fulano falou que ia fazer isso para mim, porque cicrano falou que ia fazer isso para mim, sabe? O seu medo permitiu que o inimigo viesse contra você. O teu medo, aleluia, não deixou você dar glória a Deus. O teu medo, aleluia, não deixou você prosseguir na sua vida e você ser feliz. O teu medo, mas e se acontecer isso? E você fica no se acontecer isso. Assim eles fizeram cavernas, se esconderam, fizeram as coisas, né? Tudo. E vê que quando o Senhor chama Gideão, Gideão está com medo. Ele está com medo, o Senhor chamando ele. Você vê que o medo paralisou muita gente. O medo fez com que Jacó lutasse com o anjo. Se ele tivesse confiado no Senhor, volta para a terra dos seus pais, como o Senhor falou, ele não precisaria ter lutado com o anjo. Mas o medo que o irmão matasse e matasse seus filhos, fez com que ele lutasse com o anjo. E o que aconteceu? Ele foi ferido. Por quê? Porque ele duvidou. Duvidou, irmão. Às vezes a gente olha assim e pensa, o medo. O medo te paralisa. O medo, às vezes, não deixa você trocar de emprego. O medo, aleluia, não deixa você fazer aquilo que é para você fazer, que Deus quer que você faça, mas é pelo quê? Deus, quando nos manda, Ele nos manda com ousadia, com autoridade, aleluia, né? E aqui, Gideão, ele ficou com medo, ele ficou fazendo prova também de Deus, né? Se é o Senhor mesmo, faz isso, faz aquilo, né? Então, vou fazer isso, aí o Senhor responde, aleluia, né? Mas o Senhor tinha levantado Gideão para aquele momento, e assim o Senhor teve que responder, irmãos, as criancices de Gideão, para quê? Para que Gideão se fortalecesse. Ainda teve que dar o sonho lá para o rapaz do pão, do arraial. Para quê? Para que Gideão perdesse o medo, para que ele ganhasse confiança em Deus. Irmãos, a nossa confiança não está pelos sinais que Deus nos dá, a nossa confiança está na palavra, pedi, pedi e recebereis. Então, a gente vê isso, aleluia, em Mateus 8, 23, aleluia, nós vemos, aleluia, que os discípulos, aleluia, eles ficaram com medo, né? Eles ficaram com medo, eles estavam ali, havia uma tempestade, aleluia, e eles tiveram medo, eles ficaram com muito medo. 8:23 diz, né? E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém estavam dormindo. E seus discípulos aproximou-se e despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Irmão, Jesus estava no barco, e eles tiveram medo com Jesus no barco. Às vezes nós esquecemos que Jesus está dentro de nós. E Jesus está, irmãos.
que não vai cair um cabelo da cabeça sem que o Senhor permita. A nossa visão, ela vai ficando turbada, a nossa visão, ela vai ficando, aleluia, né, cheio de situações, cheio de nuvens. Você começa a sonhar, aleluia, o que não é, aleluia, para você ver. Você começa a ver o que não é para você ver. E isso aconteceu com os fariseus, com os doutores da lei, lá no 9, aleluia, 19, João 9, 19, aleluia, né? Nós vamos ver que o pai daquele menino, a mãe daquele menino, deixou de viver um momento de alegria, um momento de regozijo, um momento de dança na presença de Deus, um momento de, aleluia, de comemorar na presença de Deus, né? Porque o filho estava curado, porque o filho agora via, porque o Senhor tinha recriado nele a córnea, tinha recriado os olhos, tinha recriado tudo naquele menino, tinha dado olhos novos para aquele menino, olhos que ele nunca teve. Ele falara assim, ó, então levantou-se e seguiu ele e os seus discípulos. Mateus, não, estou errado, João, tá? João 9. Então, irmãos, eles foram falar com o pai do menino, mas o pai do menino, ele estava com medo. O medo fez eles não viver o grande milagre que Jesus tinha feito. Talvez, irmãos, oraram tanto, talvez aqueles pais falavam assim, não sei porque meu filho está assim, fizemos nada, nosso filho nasceu cego, mas, ó Senhor, talvez pediram tanto na sinagoga, para um dia na sinagoga, Deus usar, aleluia, um dos sacerdotes ali para salvar seu filho. E na hora que seu filho é curado, perguntam nele dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Quer dizer, que vós dizeis ter nascido cego. Porque ia na sinagoga, o menino ficava lá, todo mundo sabia que o menino era cego, né? É sim, nosso filho é cego, nosso filho está aqui com a gente, né? Mas ele é cego. E ele disse, seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho, o que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isto, porque temia os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Medo. O medo não deixou eles viverem, meu irmão. Sabe, um milagre maravilhoso, como o dia do nascimento do filho, porque os olhos do filho dele tinham nascido naquele dia que Jesus fez. E o que era? Que aquele que falasse que ele era o Cristo. Por quê? Porque só o Filho de Deus, só o enviado de Deus poderia dar vista a um cego. Na verdade, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas eles fecharam os olhos. O povo aí fora, meu amado, eles sabem que existe o Filho de Deus, mas eles preferem ficar com Deus, porque o Filho de Deus veio alinhar a nossa vida. O Filho de Deus veio dar visão espiritual para nós. E as pessoas às vezes não querem ver, aleluia, né? As coisas, não querem ver, aleluia, que as coisas são espirituais, que tudo aquilo que está fora do lugar, sabe, existe um dedo do diabo, existe uma unha do diabo. E às vezes nós, aleluia, orando, nós não expulsamos Satanás, nós não expulsamos, aleluia, né, de uma mentira. Existe o demônio da mentira, e ele às vezes ele se aloja na pessoa, né, e você tem que ir expulsando o demônio da mentira. É fácil do demônio da mentira sair? Não, irmãos, mas ele vai sendo minado, ele vai sendo enfraquecido. Vai sendo enfraquecido, porque tudo é assim, é uma luta, né? O exército começa forte, mas aí perde um aqui, perde outro ali, né? Aí vai acontecendo o quê? Que vai enfraquecendo. Nós estamos num culto de libertação, e nós temos que enxergar espiritualmente, aleluia,
tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, tudo aquilo que é do adversário e está atormentando a nossa vida, são raposinhas que querem dominar. Então, amado, aleluia, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que expulsar mesmo. Às vezes nós temos que expulsar de nós mesmos. O Paulo hoje ficou no Rossi e eu falei, eu vou na padaria, eu gosto da mortandela da padaria, eu fui na padaria. Eu fui buscar. E eu cheguei na padaria, eu comecei a passar mal, do nada. Comecei a passar mal. E eu comecei dentro da padaria, expulsar o demônio de mim. Demônio, você não vai se alojar, você não vai se alojar, você não vai se alojar. E eu expulsei, saí ali da padaria bem, estou aqui bem. Tá? Se existia uma influência na padaria e queria me pegar, meu amado, aleluia, a mim não. Tá? Então, nós temos que estar atento, orai e vigiai. E nós entramos em um lugar, meu amado, aquele lugar ali, ele está terrível. Você entrou ali, ele está ao derredor. Ele quer o quê? Tragar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que paralisar ele. Paralisar Satanás. Porque Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Então, nós temos poder. Mas, às vezes, nós não usamos o poder que nós temos. Aleluia. Né? E, primeiro, 2 Timóteo, aleluia, para nós terminarmos, aleluia, 2 Timóteo 1:7, diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Deus não deu espírito de temor. Nós temos, aleluia, que amar a palavra de Deus. Amando a palavra de Deus, nós vamos fazer uso dela. Fazendo uso dela, nós vamos ser mais do que vitoriosos. Porque a palavra diz que em todas essas coisas, sois mais que vitoriosos. Em tudo o quê? Em toda a palavra de Deus. Nós somos mais que vitoriosos. Então, não baixe guarda, meu amado. Sabe? Aqueles pais baixaram guarda. Eu creio que aquele filho falou, pai, vocês não se alegraram comigo. Vocês ficaram com medo, vocês não se alegrou. Eu te pergunto, será que o moço, ele foi expulso da sinagoga? Será que foi? Será que os pais também foram expulsos da sinagoga? Nem por isso Jesus voltou atrás. Aleluia. Jesus, aleluia, abençoou aquele moço de uma forma tremenda e poderosa. E agora ele era muito mais que vitorioso, porque o Senhor tinha recriado nele. Eu não sei, meu amado, o que, aleluia, Deus precisa recriar na sua vida. Não importa, Deus recria. A Sol viveu essa experiência na família dela, que Deus recriou um intestino para o irmão dela. Deus recriou, tá? Recriou, meu amado. Usando a mão do médico, o Senhor recriou de uma forma sobrenatural. Essa palavra é verdade para aquele que crê. Para aquele que crê. Deus pode fazer coisas novas. A palavra diz que Ele chama a existência o que não existe, por amor a cada um de nós. Aleluia. Né? Então, amado, nós temos que pegar essa palavra, ler a palavra, guardar no nosso coração. Você está vivendo uma situação, você não está encontrando palavra para aquela situação, vai buscar na Bíblia, pede a um pastor, sobre essa situação aqui, que versículo eu posso usar, que capítulo eu posso trabalhar, aleluia, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas, aleluia. Então, Jesus, ele falou, irmãos, ele veio este mundo, aleluia, para aqueles que não vê. Antigamente nós não via, hoje nós estamos vendo, aleluia. Por isso, meu amado, faça uso da palavra de Deus, não tenha medo, não tenha medo. Você usou a palavra, a situação não resolveu, não tem problema, continua, vai fazer efeito, vai fazer, né? Você tomou uma dose de remédio, mas o médico mandou você tomar 10 dias, você vai tomar 10 dias. A palavra de Deus diz, batei,
porque a porta vai se abrir. Não importa a tua situação, o que você precisa, o importante é que aquele que é, aquele que virá, aquele que age na nossa vida, ele está aqui para realizar o milagre, ainda que tenha que recriar um órgão na tua vida para te dar vitória. Ele é poderoso para fazer um transplante sem abrir o corpo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, aleluia, esta noite, para que a glória de Deus nos alcance, meu amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como o Senhor recriou, assim como o Senhor chamou, Senhor Deus, o olho, Senhor Deus, aleluia, Senhor, deste cego de nascença. O Senhor é o mesmo que está aqui hoje, Senhor, para trazer, Senhor, cura, para trazer solução, Senhor, para criar situação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai abençoando, Senhor, a cada um, vai movendo, Jesus, com o teu poder. Vai movendo, Jesus, com a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca, Senhor, em cada um, segundo a necessidade, Senhor, que cada um tem. Senhor, se há uma situação para ser resolvida, Senhor, abra os olhos, abra o entendimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que possam ver, para que possam, Senhor Deus, aleluia, Senhor, ter a solução para cada situação, papai, porque nós precisamos de Ti. Sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor, mas contigo, Senhor, tudo nós podemos. Tira o medo, meu Deus, tira o medo, que nós possamos ser luz, aonde nós estivermos, Senhor, que nós possamos Te exaltar, aonde nós estivermos, Senhor, que a Tua glória, meu Deus, ela venha, papai, e ela opera o milagre, opera, Senhor, o milagre, é o que nós Te pedimos, Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.